Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer o meu primeiro aporte em ações nessa carteira do projeto Bola de Neve, onde eu vou compartilhar para vocês a evolução da minha carteira, onde eu fiz um investimento inicial em fundos imobiliários, para que todos os meses eu recebesse o valor necessário para comprar pelo menos uma cota, sem que eu tirasse dinheiro do bolso. E aí eu continuo fazendo aportes recorrentes para aumentar essa bola de neve e ver esse giro acontecer, né? Eu compartilhei para vocês nos vídeos aqui onde eu expliquei a minha estratégia, que era primeiro botar em fundos imobiliários consistentes, fazer essa bola de neve girar, e depois de um período eu iniciaria a fazer aportes em ações. E esse tão esperado dia chegou. Nós vamos atualizar aqui nossa carteira e fazer o nosso primeiro aporte em ações. Então, eu vou mostrar para vocês as ações que eu escolhi para botar, para compor a minha carteira. A minha estratégia vai ser semelhante à de fundos imobiliários. Eu não vou ter uma quantidade exorbitante. Eu estudei, entendi ali algumas ações, algumas empresas que eu achei interessante. Vou compor essa minha carteira e vou acompanhando elas. Então, eu vou fazendo aportes mensais nelas, sempre comprando, todos os meses, comprar um pouquinho. E enquanto eu estiver acreditando nessas empresas, eu vou continuar fazendo esses aportes consistentes, tá bom? Então, a minha estratégia é mais ao longo prazo, continuar comprando sempre nas mesmas empresas. Obviamente, se elas manterem a qualidade, se elas manterem tendo bons números, se elas tendo uma boa governança, então eu vou sempre analisar isso, primeiro no número reduzido, que eu consiga acompanhar, que eu consiga realmente entender, e aí, quem sabe no futuro, se eu conseguir aumentar os meus aportes, a gente possa botar mais empresas. Enfim, vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar tudo para vocês, e é mais um passo muito importante nesse projeto da Bola de Neve. Então, se você quiser acompanhar, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu trago vídeos semanalmente sobre carteiras, sobre fundos de investimento, sobre também economia do dia a dia, o que a gente pode fazer para economizar, ver em qual banco o nosso dinheiro rende mais, enfim, diversos conteúdos aí para você acompanhar. Mas chega de lenga-lenga e bora aqui pro Investidor 10, que eu acho que vocês querem ver quais ativos eu vou investir. Então, vocês estão acompanhando aqui comigo a minha carteira no Investidor 10. Eu já fiz vídeo atualizando minha carteira, vou estar deixando aqui no card para vocês conferirem. Mas olha só, nós temos aqui o meu patrimônio, né? 52% do nosso dinheiro na renda fixa, que é o nosso caixa. Nós temos 27% em cripto. Quando eu digo cripto, é somente Bitcoin, já expliquei isso para vocês. E aproximadamente 20% em fundo imobiliário. 20% em fundo imobiliário aí, tá? Essa é a configuração atual da nossa carteira. Então vocês podem ver, eu tenho 0% em ações, 0%. Quem já estuda há algum tempo, quem já está começando a entender esse mercado, sabe que ações, elas têm um potencial de valorização muito mais importante. Inclusive tem um embate aí relacionado a fundos imobiliários, porque a ação ela valoriza mais e quando ela paga dividendos, ela paga sobre aquele patrimônio total. O fundo imobiliário ele é consistente, paga todo mês, mas o potencial que as ações te dão, eles são muito maiores do que os de fundos imobiliários, né? Então, bora lá para a gente entender e saber qual vai ser a primeira ação que nós vamos investir na nossa carteira. Então, eu já vou falando para vocês que ela é uma das queridinhas da Bolsa. Eu sou da região do Maranhão, da região de São Luís, e para cá é muito comum a gente falar dessa empresa, a gente conhece bem essa empresa, que é a Vale. Aqui tem um local de extração de minério de ferro, tem o Porto de Itaqui, onde a Vale trabalha. Então, aqui no meu cotidiano eu já conheço muito da Vale, algumas regiões nem conhecem, nem sabem dessa empresa do cotidiano, né? Quem investe em ações, obviamente, conhece, mas não é da rotina de certas pessoas. E aqui a Vale é muito bem conhecida. E quando tu entende os números, tu entende o mercado de commodities, tu sabe como funciona, é possível tu não querer gostar da Vale. Ela tem bons números, tem boa estrutura, tem um potencial de crescimento, enfim. Esse vai ser o nosso primeiro ativo que nós vamos adicionar. Então nós compramos aí 2 ações da Vale, nós fizemos esse investimento, lembrando que vai aparecer o print aí para vocês, para comprovar que eu realmente comprei, que eu realmente fiz o aporte, e estou atualizando aqui a minha carteira no Investidor 10. Então nós compramos 2 ações num preço aí de R$ 73,36. Nós temos nosso primeiro ativo na nossa carteira, que é Vale 3. Então bora lá para o segundo ativo. Nesse vídeo eu vou fazer um total de 4 ações eu vou adicionar aí na minha carteira, eu vou compartilhar todas com vocês. A segunda ação que nós vamos botar na nossa carteira é uma também que vem crescendo bastante, inclusive eu tenho até medo de um dia sair de casa e quando eu voltar ter uma Drogazil ali, lá onde é a minha casa, porque os caras abrem farmácia, abrem muitas farmácias, muita unidade. A gente não pode só ver o crescimento, expansão, né, quantidade de lojas, e tem que também entender
os números. Então, eles também têm números muito bons, lucros crescentes, tem uma expansão interessante, né? Que nem eu fiz a piadinha aqui pra vocês. Também é muito consistente, cara. Quando você vai entendendo, vai olhando os números, vai vendo o potencial, vai vendo o mercado, vai vendo as ações, não tem como não querer comprar. Então também, eu acho que pra gente entender as ações, pra gente iniciar, a gente olhar para o nosso dia a dia também, tentar entender o que aquela empresa está fazendo, por que ela está valorizando. A gente entende os números e entende também um pouco da empresa, do trabalho dela. A gente tenta fazer isso. E aí, a Drogasil também tem bons números. No dia a dia eu consigo visualizar ela, consigo entender ela. E é por isso que também é mais um ativo que nós vamos botar aqui na nossa carteira. Então a gente vem aqui e lá está um novo ativo aqui na nossa carteira, RadL3. Também 2 ações e também uma empresa que eu gostei bastante de analisar, gostei bastante de colocar lá na minha carteira. E outra gigante que nós vamos colocar aqui na nossa carteira é mais uma queridinha da bolsa. Então nós vamos para a nossa querida VEG, né? A VEG3. Ela também está presente no dia a dia, mas ela não é tão perceptível, não é tão visível. Ela tem um mercado muito interessante, também lucros crescentes, também potencial de valorização, um mercado muito interessante. É para isso que eu estou olhando nesse primeiro momento, é o que eu levo mais em consideração na hora de escolher esses meus ativos. Então, nós vamos de VEG3, também e nós adicionamos mais um lançamento. E aqui só falta um ativo para completar a nossa carteira. E o que vocês acham dessas escolhas que eu botei? Deixe sua opinião aí nos comentários, que para mim vai ser muito importante entender também como é que vocês pensam. E o próximo também, já falei aqui no início desse vídeo que eu sou de São Luís do Maranhão. Eu não poderia deixar de fora o nosso querido Grupo Mateus aqui das ações. Todos os meses eu quero investir aí por volta de R$300. O Grupo Mateus ele tem um preço baixo, as ações têm um preço bem baixinho. Então vai ser a minha ação de troco. Então o valor que sobrar do meu aporte eu vou investir no Grupo Mateus. Ele também tem lucros crescentes e consistentes. Recentemente ele passou por uma polêmica, né, da perda de 1 bilhão, mas foi um erro. Eu não diria que era uma fraude, eu fui entender, né, não é uma fraude. Para esconder números foi mais um erro de tributação, foi mais um erro de contagem de estoque e também pode ter um erro com a Receita Federal, que o Leão gosta de dar aquela mordida. Mas, cara, quem já foi aqui no Maranhão, ele dominou simplesmente, tem muito supermercado, tá expandindo muito pelo Norte e Nordeste. Pelo Nordeste principalmente, e tá expandindo um pouco pro Norte também. Todas as cidades principais que tu vai aqui pelo Nordeste, tu já encontra um Mateus, um Mix Mateus. Aqui em São Luís ele tem várias vertentes, eles têm vários grupos, eles têm supermercados em condomínio, ele tem os mix, que é o atacarejo, tem um mercado normal. Ele realmente tem um leque de expansão e um leque de atuação muito grande. Ele tem um boteco gelado, tem mais fraldas. Então, de novo, dessas 4 ações que eu tô botando, 3 delas eu vejo no dia a dia a qualidade da empresa e depois eu vou lá, acompanho os números, vejo os resultados e acredito que são consistentes para colocar na minha carteira. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa estratégia, o que vocês acham desse formato de pensar, né? Primeiro, eu quero realmente entender ali aquelas ações. Eu não tô botando só por botar ou só porque alguém falou. Eu realmente fui atrás, tentando entender. E assim ficou a minha carteira de ações aí, investindo um pouco mais de R$300. Mas eu acho que ficou uma carteira bem diversificada, uma carteira muito, mas muito interessante, que atende aos meus interesses, galera. Deixa aí o que vocês acham desse meu aporte. E para finalizar o vídeo também vou fazer um aporte em Bitcoin, como eu falei para vocês, né? Todos os meses eu quero investir R$300 em fundos imobiliários, R$300 em ações e R$300 em criptomoedas. Bora fazer o nosso aporte aqui em Bitcoin, que nesse mês foi de R$346. Então atualmente eu tenho 5 mil, basicamente 5 mil reais, né, em Bitcoin. Eu já investi um pouco mais de 6 mil, quase 6 mil reais, então tô com uma variação negativa na minha carteira. E o que a gente faz? Compra mais. A gente compra mais, a gente confia muito em Bitcoin. Então vamos fazer mais um aporte. Vamos adicionar um lançamento e agora sim está realmente atualizada e composta a nossa carteira. Então nós temos um patrimônio aí de 18.800 e agora olha aqui essa partezinha pequenininha, bem pequenininha do gráfico, um pouco mais de 1,5%, que é as ações, que em breve elas vão crescer bastante e vão aumentar bastante a nossa participação. Então agora a nossa participação é 50% em renda fixa, 28% em cripto, 19% em fundos imobiliários e 1% ali, bem pequenininho,
em ações. Então, ao decorrer do ano, vocês vão ver essa porcentagem aumentar bastante, se Deus quiser. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa carteira. Tamo junto e até a próxima.